Bom dia, a paz do Senhor, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu gostaria de compartilhar algo a qual eu vivi com o Senhor no início da minha conversão. Assim que eu decidi caminhar com Cristo, eu congregava numa outra igreja e naquele ano que eu entrei, que foi no final de julho para agosto, na metade do ano, no meio do caminho, o Senhor tinha uma imagem no telão, a qual a mão do Senhor, aquela figura, segurava a mão de uma pessoa. Naquele momento que eu olhei, o Senhor disse: sou eu quem segura a sua mão. E passado o tempo, quase 4 anos e pouco depois, o meu filho não desenhava, o meu filho do meio, ele não desenhava, e ele, numa busca com o Senhor, num propósito, que ele estava sem tela, sem nada, ele se sentou na mesa e no coração dele queimou uma vontade de desenhar. E ele começou a desenhar. E em um desses desenhos, ele fez este desenho e ele me entregou. Desculpa, porque eu tenho um filho pequeno, de 3 anos, e igual eu estava falando, ele desenhou esse desenho e ele me deu. E ele não sabia que assim que eu comecei a caminhar com Cristo no início, no primeiro dia que eu entrei naquela igreja, o Senhor falou comigo. E aí, quando ele fez este desenho, eu me emocionei. Era só o Senhor me lembrando que ele segura a minha mão. E eu queria ler para vocês essa passagem, que se encontra em Mateus 14, a partir do verso 27, que diz assim: nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Amém? E o que eu quero falar com vocês é que muitas das vezes nós esperamos para vir para Cristo perdoar, deixar algum vício, deixar algum pecado que nós não conseguimos deixar, que parece ser mais forte do que nós, e nós pensamos que temos que estar perfeitos para vir para o Senhor e esquecemos a soberania de Deus. Quando o Senhor me chamou, eu vim do jeito que eu estava. Quando eu decidi vir, eu vim do jeito que eu estava, porque eu sempre tinha essa fala que eu só iria servi-lo quando eu parasse de beber, quando eu parasse de ficar com um e com outro, quando eu isso, quando aquilo, quando eu achasse que eu fosse santa. E eu ia vir para Cristo. E aí eu pensava que só desse jeito que eu ia conseguir servir ele. E eu tentei várias vezes, mas eu nunca consegui. No dia que eu vim, do jeito que eu estava, e eu entendi que o Senhor era quem segurava a minha mão, e que mesmo eu duvidando, e mesmo eu com medo, e mesmo eu com pouca fé, eu afundando, ele continuaria segurando a minha mão e entraria comigo naquele barco, eu entendi o amor do Senhor. Então, que você venha para Cristo como você tá. Que você confie nele e que mesmo que você vá duvidar no meio do caminho, mesmo que o vento te traga esse medo, essa dúvida, essa falta de fé, ele vai continuar segurando a sua mão e ele vai estar com você no barco, ele não vai te deixar sozinho, porque nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. O que há de bom em mim e em você, que já aceitou a Cristo, é o Espírito Santo de Deus. E você que ainda não aceitou e tem medo de aceitar, tem medo de não conseguir, tem medo de falhar no meio do caminho, saiba que vamos falhar. Saiba que somos seres humanos e que o Senhor, ele sabe quem é eu e ele sabe quem é você. É ele que nos justifica.
Foi Ele que te escolheu, foi Ele que me escolheu, e Ele não vai soltar a sua mão se você decidir andar sobre as águas com Ele. Mesmo que você tenha medo, mesmo que você comece a afundar, Ele vai te segurar pelas mãos e vai te colocar dentro do barco com Ele. Então não espere para deixar algo para vir para Ele. Não espere ser perfeito para vir para Ele. Primeiro que Ele não veio para os perfeitos, Ele veio para os imperfeitos. Ele veio para os pecadores, como mim, como eu e como você. Então não espere a perfeição, porque a perfeição é Ele. A água da vida é Ele. O puro, o lindo é Ele. A nossa rocha, a nossa torre forte é Ele. Ele é o melhor que há em mim e que há em você. É Ele que quer te curar. É Ele que quer te libertar, é Ele que quer te salvar, é Ele que quer libertar seu esposo, é Ele que quer libertar seus filhos, seus irmãos, seus pais, seus vizinhos, é Ele. É Ele, é pela graça, é pela misericórdia do Senhor. Eu e você somos um canal, nós somos um instrumento na mão do Senhor, a qual Ele quer usar. Mas quem vai te capacitar e quem vai me capacitar é o Senhor. Não é na minha força, é na força do Senhor. Porque é Ele quem faz. Então nós devemos confiar, nós devemos ter fé, nós devemos perseverar no Senhor. Não desista. Se alguém te entristeceu na caminhada com Cristo, não olhe para o homem, olhe para o Senhor. Continue, floresça onde Deus te colocou. Permaneça firme, entenda que Ele está te segurando neste momento, que Ele, nessa sua dificuldade, nessa tua vontade de desistir, Ele está segurando a sua mão. Então, tenha fé, caminhe com Cristo em nome de Jesus, viva com Ele, não vai ser fácil. Não é fácil deixarmos nossas vontades, não é fácil dizer não. E muitas das vezes a gente espera. Eu vou falar por mim, eu vou contar um pedaço do meu testemunho de algo a qual o Espírito Santo pediu para me contar aqui. Eu bebia. Então eu esperava que eu precisava parar de beber, parar de mentir, porque eu mentia muito, para vir para Cristo e mil e outras coisas. Mas não. Eu vim do jeito que eu estava e o Senhor, Ele vem me transformando. Graças a Deus, eu estou liberta dessas coisas. Mas para honrar o nome de quem? Para honrar o nome do Senhor, porque eu não consigo. Eu sozinha, Tatiana, não consigo. Eu consegui por conta dele em mim. Porque a vontade, ela vinha ainda. Tem pessoas que elas não sentem vontade, mas eu sentia. Então, quando eu olhava para aquilo, eu falava não. Porque eu sabia que não era para mim fazer mais. Porque eu entendia o amor do Senhor para mim. Então eu quero que você também venha entender o amor do Senhor. Não é sobre o outro, é sobre você. É sobre a misericórdia do Senhor na sua vida. É sobre o que Ele quer fazer contigo. É sobre ser liberto, é sobre ser curado, é sobre ser salvo, é sobre viver a eternidade com Ele. É sobre morar no céu, é sobre isso. É sobre estar lá, porque aqui nós somos filhos, somos servos, somos escolhidos por Ele, pela graça, pela misericórdia dEle. Estamos aqui porque aqui é um caminho para com Ele. Então permita-se que no caminho Ele vai te curar, que no caminho Ele vai te libertar, que no caminho Ele vai salvar a tua família, que no caminho Ele vai fazer o que Ele tiver que fazer. Mas nós precisamos confiar, porque com Ele eu consegui. E eu creio que você também vai conseguir. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele te cura da depressão. O Senhor curou a minha filha de uma depressão. A minha filha tentou suicídio por algumas vezes. Uma das vezes ela quase conseguiu, mas pela honra e pra glória do Senhor, hoje ela é um testemunho vivo do que o Senhor fez na minha vida e na vida dela. Ele mandou outras pessoas para morar comigo com o mesmo problema a qual eu passei com ela. E hoje eu glorifico o nome do Senhor, porque como mãe, passar e ver um filho passar por isso é muito difícil. Eu não desejo isso a ninguém. Mas eu quero falar para você como mãe, não é o fim. Se seu filho se machuca, não é o fim. Existe um Deus que quer te ajudar. Basta você abrir a porta e permitir que Ele entre e segure a sua mão e ande com você sobre as águas em nome de Jesus.
E não tenha medo, que do mesmo jeito que ele me libertou, do mesmo jeito que ele libertou a minha casa, ele vai libertar você, ele vai libertar o seu filho, ele vai libertar a sua filha. E você que está tentando contra a sua vida neste momento, abra a porta. O Senhor, ele te ama. Não tente contra a sua vida. Permita, não é o fim. A minha filha falava que aquilo era uma fuga de tudo que ela sentia, e ao se machucar, causar uma dor física nela, acabava que abafava aquela dor na alma que ela sentia. E Jesus, ele cura a enfermidade da alma. Ele tira essa vontade a qual o inimigo coloca nos seus pensamentos de tirar sua própria vida. Eu repreendo todo espírito de morte no nome de Jesus. E que você venha viver, e que você venha ser liberto da depressão, da ansiedade, da angústia. Que você venha sentir vontade de viver, porque Cristo é vida. E que Ele sopre o fôlego de vida em você, em nome de Jesus, amém? Então creia que Ele está segurando a sua mão neste momento. E que você vai viver. E que você vai contar o seu testemunho para outros também viverem, amém? Eu não sei porque eu tive que ir por este caminho, mas o Senhor pediu. Confia no Senhor, não desista de você, porque o Senhor, ele não desiste de você. Confia, não desista do seu filho, não desista do seu esposo, não desista dos seus pais, não desista de viver. Viva, porque o Senhor te chama pelo nome. Ele te escolheu antes mesmo que você estivesse no ventre da sua mãe. Pode sua mãe, pode o seu pai, pode quem for te abandonar, mas o Senhor, ele não te abandona. Então ele está segurando a sua mão neste momento. E que você venha entender o amor do Senhor e a justiça dele na sua vida. Amém? Fiquem com Deus.